Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Felipe Luiz visita Simeone para saber quando ele sai. Cauã Elias no Mengão. Olympique de Marseille paga 20 milhões por Carrascal e Lille quer plata. Léo Duarte quer voltar ao Flamengo. E saiba em que pênalti Safonov quebrou a mão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Se você quiser saber sobre o mercado da bola do Flamengo e tudo que é falado fora do Brasil a respeito do Mengão, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Meus amigos, você já deve saber, né, que o goleiro Safonov, né, que tirou aí o título mundial do Flamengo, quebrou a mão. É isso mesmo, meus amigos. Hoje tem jogo do Olympique de Marseille pela Copa da França e ele vai ficar um mês afastado porque ele quebrou a mão. E quebrou a mão na disputa de pênaltis, meus amigos. É isso mesmo. E é, muita gente assim, como é que o cara quebra a mão na disputa de pênaltis, né? O Luiz Henrique ontem, na entrevista, explicou quando foi que ele quebrou a mão. Não consigo explicar, é inacreditável, mas o jogador não sabe como aconteceu. Acreditamos que foi no terceiro pênalti que ele fez um movimento estranho. No terceiro pênalti do Pedro, inclusive, ele se adiantou, né? Tá claro para o planeta Terra inteiro que ele se adiantou ali para pegar o terceiro pênalti do Pedro. Como ele se adiantou, ele acabou quebrando a mão. Ele sofreu uma fratura com adrenalina ao máximo. Ele deve ter terminado os pênaltis, apesar da fratura, revelou o treinador francês. É incrível como todos os jogadores, inclusive Safonov, conseguiram ajudar a equipe e estarmos sempre prontos. Essa é a mentalidade que queremos. É preciso estar pronto para ajudar a equipe e trabalhar o tempo todo. Ou seja, meus amigos, com o corpo quente. Ele não sentiu ali o problema na mão, né? Foi para a disputa de pênalti. Na cobrança do Pedro, eles acham que ali ele quebrou a mão, um movimento estranho, inclusive, ele se adiantou, né? Não sei ali se tivesse ali uma reclamação mais assintosa do Flamengo e demorassem ali a cobrar o outro pênalti, de repente o goleiro esfriaria ali, começaria a sentir dor na mão. Sinceramente, eu não sei o que diz a regra, né? Se o goleiro se machucar ali na cobrança do pênalti, se pode trocar por outro goleiro, ou se vem alguém que estava em campo para substituir o goleiro, mas é mais um detalhe aí sórdido, né, da nossa disputa de pênaltis horrorosa contra o Paris Saint-Germain, que sirva de lição para o Mundial que vem, né? E aí, meu amigo, o que você achou disso, né? Sabendo aí que o goleiro quebrou a mão na disputa de pênalti e além de ter quebrado a mão, de certa forma frustrou o nosso sonho. Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito importante. Meus amigos, Léo Duarte, né? O Léo Duarte saiu na chegada do Felipe Luiz, do Jorge Jesus, ele foi vendido, né? Era um bom zagueiro, né? Jogou esses anos todos na Europa, né? Foi contratado pelo Milan, por um valor muito significativo na época, em torno aí de 10 milhões de euros na época, em 2019. Depois foi para a Turquia defender o Başakşehir, né? E está aí no final de contrato e diz que quer voltar ao Brasil. Será que o Léo Duarte
gostaria de voltar ao Flamengo. Ele diz aí numa entrevista grande que ele deu ao Globo que não vê surpresa nenhuma com a ascensão do Flamengo, né? Vê o Flamengo aí com esse ano mágico do Flamengo é uma continuidade do trabalho que ele viu nascer, né? Não é surpresa, quando eu estava lá na gestão de Eduardo Bandeira, todo mundo sabia que quando conseguir conquistar um grande título, e o Diego Ribas sempre falou isso, quando mudasse a chave, as coisas iam acontecer. Em 2017 fomos vice-campeões da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E ele sempre falava, quando a gente conseguir ganhar um título, tudo vai mudar. E mudou. Mudou por causa da seriedade do trabalho que é feito lá, começando com Eduardo Bandeira de Mello e depois as contratações que vieram. Não é surpresa nenhuma, né? E aí ele diz que outros clubes brasileiros, como Vasco e Fluminense, já tentaram a sua contratação, né? E depois de muitos anos na Turquia, ele deseja voltar ao Brasil. E aí, meu amigo, Léo Duarte poderia voltar a vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, Lille, vamos para a França. Lille demonstra interesse em Gonçalo Plata e formalizará uma proposta ao Flamengo. O clube francês sondou a situação do atacante equatoriano de 25 anos e avalia fazer uma oferta nos próximos dias. O Lille da França entrou no radar do mercado sul-americano ao manifestar interesse por Gonçalo Plata. O atacante do Flamengo. O clube francês realizou sondagens iniciais para entender a situação do jogador de 25 anos e a possibilidade de voltar à Europa em breve. A movimentação coloca mais um clube europeu atento ao elenco rubro-negro, reforçando o cenário de assédio dos jogadores que o Flamengo provoca no exterior. Plata é visto como um atleta de perfil interessante para o futebol europeu por sua velocidade e capacidade de atuar em dois lados do campo e versatilidade ofensiva. O interesse do Lille ainda está no estágio inicial, mas a tendência é a evolução para próximas conversas. Ou seja, meus amigos, né? O Flamengo pode perder aí o Gonçalo Plata. E ainda na França, o Olympique de Marseille oferece uma proposta de 20 milhões de euros por Carrascal. É isso mesmo, meus amigos. Né? O Flamengo virou vitrine realmente para grandes jogadores. O Olympique de Marseille mostrou um grande interesse em contratar o meio-campista ofensivo Jorge Carrascal do Flamengo. O clube francês, dirigido pelo técnico Roberto de Zerbi, identificou o colombiano como perfil ideal para reforçar o setor ofensivo na próxima temporada. A direção do rubro-negro, por sua parte, adora a postura firme e só aceita negociar um jogador por valores considerados extraordinários. Carrascal chegou ao Flamengo em agosto de 25 do Dínamo de Moscou e foi comprado por 12 milhões de euros. Rapidamente, o jogador de 27 anos se adaptou ao futebol brasileiro. O Olympique de Marseille tentará fazer uma proposta de 20 milhões de euros para contratar Carrascal. E aí, meu amigo? Escreva aqui nos comentários, você cederia o Jorge Carrascal por 20 milhões de euros para o Olympique de Marseille? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Vou dizer minha opinião, eu cederia por 30. Se chegassem com 30 milhões de euros para contratar o Carrascal, eu o venderia e compraria outro jogador mais ou menos nesse valor na Europa. E você, meu amigo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito, mas é muito importante aqui no nosso canal. Meus amigos, se o Flamengo pode vender jogadores, também pode comprar. E aí, meus amigos, jornal ucraniano, principal clube da América do Sul pretende contratar jogador mais caro da UPL, Ukrainian Premier League, tá? É isso aí, né? O Flamengo, o melhor time da América do Sul e campeão da Libertadores, está empenhado em reforçar seu ataque
em um futuro muito próximo. A direção do clube está à procura de um atacante com excelente de gol e parece ter encontrado um candidato na Premier League ucraniana. Segundo informações do Transfer Market, o Flamengo estaria demonstrando interesse em Cauã Elias, centroavante de 19 anos do Shakhtar Donetsk, que recentemente se tornou o jogador mais caro da UPL. O Flamengo entende que a contratação de Cauã exigirá um valor significativo, mas a política de transferência do clube está focada em jogadores brasileiros jovens e talentosos. Então Elias se encaixaria perfeitamente nesse perfil. Né? Nessa temporada ele marcou 6 gols e deu 3 assistências em 14 jogos da UPL. Né? O atacante brasileiro também soma 5 gols e uma assistência em 11 partidas em competições europeias. Ou seja, meus amigos, né, nessa meia temporada ucraniana, ele tem o total de 11 gols e 4 assistências. Né? Cauã Elias, base do Fluminense, isso, né, o Flamengo se dá muito bem aí com base do Fluminense. Né? Jogador de 19 anos, um futuro enorme pela frente, meus amigos. Né? Jogador da seleção de base aí do Brasil durante muitos anos, né? Do Sub-17 brasileiro, que perdeu o Mundial, lá foi eliminado por Portugal. Pode ser uma contratação bombástica no Flamengo. Né? No Transfer Marketing, ele tem um valor de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros é uma tranquilidade para o Flamengo contratá-lo. Foi vendido pelo Fluminense no início do ano, né, para o Shakhtar Donetsk. E, sinceramente, meus amigos, acho que seria uma grande contratação para o Flamengo, até porque teria aí um poder enorme de revenda. E aí, meus amigos, você gostaria de Cauã Elias vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Mas, meus amigos, a notícia mais importante do vídeo, vocês já viram aí, Filipe Luís foi até o Atlético de Madrid visitar ex-companheiros, ex-amigos, né? Deu um abraço enorme ali no Diego Simeone, né? E a ideia, e aí em outros jogadores também, deu um abração no Griezmann também, né? Que o Griezmann, que muitas vezes é associado ao Flamengo nessa janela de transferências, né? E eu pergunto, será que ele foi conversar com o Simeone para saber do Simeone quando ele vai deixar o Atlético de Madrid para poder acertar o contrato com o Flamengo? Né? Eu, sinceramente, fico pensando, se for isso para resolver logo, né, acho que a tensão maior do rubro-negro nesse final do ano é a assinatura do Filipe Luís. Né? Tem que assinar logo isso, tem que fechar logo, porque a saída do Filipe Luís seria um pesadelo para o Flamengo, né? Ainda mais pelo trauma que a antiga diretoria nos deixou na contratação de treinadores. Né? Então, eu espero realmente que o Simeone fale para o Filipe Luís, olha, eu vou cumprir meu contrato, vou ficar mais 3 anos aqui, mais 2 anos aqui. E que o Filipe Luís assine aí por 2 anos e que fique no Flamengo, né? Faça a sua história do Flamengo e depois vá realizar o seu sonho, vai lá tentar ganhar uma Champions League pelo Atlético de Madrid. O sonho do Filipe Luís é ganhar uma Champions League, que ele nunca ganhou. Né? O Flamengo, infelizmente, ainda não disputa a Champions League. Né? Mas o Flamengo não pode impedir as pessoas de realizarem os seus sonhos. Então, Filipe Luís, continue escrevendo a sua história aqui, solidifique seu nome como o maior treinador da história do Flamengo, depois vá ser feliz na Europa. Enquanto isso, o Flamengo tem que formar o sucessor do Filipe Luís. Isso é o mais importante de tudo. E você, o que acha? Escreva aqui nos comentários. Vejo você no próximo vídeo e se inscreva no canal. Um abraço, tchau, tchau.